Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, à comissão organizadora. E é um prazer também estar aqui com os colegas de mesa. E o que eu vou dizer, eu vou me permitir dizer algumas aberrações. Eu vou apresentar uma visão, digamos, um tanto anômala a respeito dessa convocatória absolutamente indecifrável. Vocês leram, no Brasil, entre emergência, rebelião e queda. Mandei um e-mail. Eu mandei um e-mail para os dois organizadores que eu conheço, não sou mais amigos próximos, posso fazer essas brincadeiras. Diz assim, algum de vocês pode me explicar o que significa isso? Para mim, ou é samba enredo, ou é a descrição da trajetória do Corinthians, por exemplo. Aí, um deles me disse, eu absolutamente não tenho a menor ideia, e o outro me fala o que você quer entender. Então, eu vou falar o que eu bem entender. E apenas indo no diapasão bíblico da emergência, rebelião e queda é Antigo Testamento. Vamos, emergência por criação, rebelião pela rebelião dos anjos, põe Lúcifer nisso aí. Vamos pensar no Milton, Paraíso Perdido. E queda, obviamente, nós estamos. É um drama bíblico que nós estamos, cósmico, diante do qual nós estamos. Mas, enfim, a única coisa que eu noto é que, quando nos convocaram em abril, não havia rebelião. Portanto, essa rebelião luciferina refere-se a junho. Também são acontecimentos duvidosos, não sei se são. Bom, discutiremos depois. Já que a ênfase é essa, então eu diria o seguinte, já que eu posso autorizar para ir para qualquer lugar, eu vou tentar expor em alguns minutos, muito taxativa, dogmática, o que eu penso a respeito desse tema. Eu sou um hipócrita, de Gênesis até Jó. No que diz respeito dá para entender, brincadeiras à parte, né? Emergência, nós sabemos o que é a linguagem jornalística para caracterizar os novos países semiperiféricos, emergentes, não fritos. Isso não é brincadeira, é perfeitamente inteligente. Rebelião se refere a uma maneira otimista de se referir aos acontecimentos, eventos, a revolta da tarifa de junho. E a queda é uma queda, realmente, essa, acho que o André, que é o primeiro a mencionar, é absolutamente enigmática. Não sei que queda. Não seria trivial demais queda queda no hipócrita do presidente da República. Seria relevante. Não é dessa queda do lulismo. Enfim, então, para mim, eu diria que queda, ela já que a minha profissão exige esses grandes sobrevoos, queda já aconteceu há muito tempo. Queda é algo que já ocorreu, não no sentido bíblico. A queda já ocorreu e, no nosso caso, no caso do Brasil, ocorreu em 64. Ponto. Então, falar em queda no sentido enfático, como está aqui enunciado, ela é totalmente conjuntural e sazonal e não significa nada. Ela pode ser sofrendo uma reviravolta na próxima temporada eleitoral e, portanto, é irrisória, porque usar essa palavra tão dramática, que se usou no sentido bíblico, quando o muro de Berlim veio abaixo, o sistema soviético veio abaixo, e por aí afora. Então eu prefiro ser mais drástico e digo, olha, do ponto de vista nacional, da história do Brasil, a queda já foi em 64, nós já caímos. De modo que toda a nossa conversa, como estava dizendo o Wilton, nós voltamos ao antigo paradigma, e é o grande paradigma do catching up. Isto é, nós continuamos, apesar da queda de 64, a essa eterna procura de recuperar as tarefas em atraso, simplesmente
escapar da condição da maldição subalterna e periodicamente somos ressubalternizados e depois emergimos e depois novamente caímos, de modo que esse eterno retorno desse paradigma clássico. Se eu fosse, digamos, radicalizar um pouquinho com toda essa panóplia de dados que o Hildo pôs aqui na mesa, por que essa apropriação de mais-valia de se dar dessa maneira tão brutal e grotesca, desse excedente que não existe, para nós tirarmos o pé do subdesenvolvimento, ninguém mais lembra, ninguém mais fala nisso, não existe porque nós perdemos em 64, ponto. Não entrou na cabeça de ninguém que nós perdemos em 64. E perdemos mesmo. E perdemos duplamente, porque os vitoriosos nos convenceram que nós os derrotamos. Bom, com isso, está encerrado o grande debate brasileiro, acabou. Então, o ano que vem completa-se meio século dessa ilusão retrospectiva de que 64 foi um episódio, um espasmo de violência e que vamos recuperar aquilo que havia antes de 64. Então, essa foi a primeira grande queda. A segunda grande queda foi uma outra queda que diz respeito ao mundo no qual nós vivemos, mundo contemporâneo, o sistema mundo, que é o capitalismo histórico, foi em 68 no mundo inteiro. Nós perdemos novamente em 68. 68 na Europa, sobretudo na França, foi a maior greve de massa de um país industrializado, avançado no coração do sistema capitalista. Jamais houve isso. Foi a maior greve de massa num país industrial, operária, inclusive. E durante 48 horas o poder esteve vazio na França. De Gaulle fugiu para a Alemanha, conspirar com os generais da OTAN para como retomar o Brasil. E esse poder não foi tomado por ninguém. E esses acontecimentos de 68, entre outras coisas, pariu algo chamado neoliberalismo. O neoliberalismo foi uma iniciativa de esquerda na Europa continental. Só pensávamos na França, pensávamos na Alemanha do Schröder, pensávamos na Espanha e por aí afora. Portanto, não é estranhável que tinha sido uma iniciativa que não foi da direitona barra pesada, foi da classe social e do grupo social mais sofisticado intelectualmente e politicamente que se teve a iniciativa de implementar esse pacote, que já veio de lá, mas foi ajustado com muita perícia. Tanto é que estamos nele até hoje. Bom, então perdemos em 64, perdemos mundialmente em 68, depois perdemos globalmente, planetariamente, já a partir dos anos 80, quando o nosso projeto Mambembe de 64 foi definitivamente derrotado pela famosa crise da dívida, hiperinflação, reformulação e reestruturação produtiva, isto é, quando as grandes hegemonias históricas mundiais das quais nós nos beneficiamos enquanto periferia ou semi-periferia, desde a ruptura do antigo modelo colonial, da hegemonia holandesa, depois da hegemonia inglesa, depois da hegemonia americana e assim por diante, houve sempre um sentido de incorporação. Voltando ao Brasil do século XIX, foi incorporado o quê? Um país de colonos e proprietários, depois foi incorporado mais, depois nos anos 30, depois na hegemonia britânica, depois na hegemonia americana, e agora não se incorpora mais ninguém. Esse é o problema. Então, nós, desde 64, desde 68, desde os anos 80, e com a queda da União Soviética, a União Soviética era apenas um espantalho, ela não era alternativa, ela estava competindo com outro polo. Desde lá, o sistema produtivo mundial é um sistema de selecionar os poucos que sobreviverão e eliminar o resto. De modo que nós estamos discutindo aqui uma espécie de fantasmagoria. Faz isso com o petróleo, faz aquilo outro com pré-sal. Isso é uma fantasmagoria. Quer dizer, é como se nós estivéssemos acreditando o capitalismo vai resolver os problemas da humanidade. É isso. Simplesmente, se ele for melhor administrado por governos populares, democráticos, progressistas e assim por diante. Então, essa fantasia que nós empurramos a cada round. Daí o drama de, olha, o potencial sobre o qual nós estamos montados não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada porque o capitalismo não é uma ONG para distribuir empregos e benefícios sociais. Pronto, não tem que... Nós temos que... E falam em rebelião em junho. Se a gente não muda de pensar, não houve nada em junho. Continuamos pensando do mesmo jeito. Bom, então,
Esse eu acho que é o ponto de partida para a gente começar a raciocinar, pensar em voz alta, debater. Não estou dizendo, eu não estou querendo provar por A mais B tudo que eu estou dizendo. Enfim, é uma experiência de quem tem alguns anos de janela. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele não é menos estrambótico do que esse que eu estou enunciando. Não há uma espécie assim de gás, de cegueira social que faz com que a gente não perceba as coisas. Nós percebemos várias coisas, grandes novidades. Uma das grandes novidades é que estas quedas sucessivas, essas inviabilizações sucessivas, esses limites dos quais nós batemos no teto sucessivamente nesses últimos 50 anos, no Brasil, na América Latina e no mundo, engendrou uma coisa também igualmente aberrante, inusitada, híbrida, doentia, monstruosa, como Gramsci dizia, nesses momentos de intervalo histórico. Veja só, a emergência de que se fala aqui, ela tem um lastro real, ela tem um conteúdo social que nós podemos perceber, discutir e tentar analisar. Essa é a segunda barbaridade que eu gostaria de expor hoje. Eu sei que não vai dar tempo de debate, vocês vão querer me explicar depois, mas a gente é o seguinte. Na América Latina, de maneira geral, depois eu vou afunilar para o Brasil rapidamente, em poucos minutos. Na América Latina nós tivemos nesses momentos de mudança da hegemonia histórica no processo de acumulação de poder e de capital no mundo. Nessas mudanças de hegemonia, para ficar nas mais conhecidas, foi a inglesa no fim do período colonial e no todo o nosso século XIX, até a República Velha. Depois, na americana, que coincide com a industrialização no Brasil, nesses três rearranjos mundiais que permitiram que a América Latina não só respirasse, mas desse um passo, se reconfigurasse, o período que nós atravessamos, que é um período em que essas grandes derrotas, do nosso ponto de vista, aconteceram, é um período que pode ser caracterizado como caos sistêmico. Esse caos sistêmico é o que aparece aqui, esse mundo em convulsão, esse mundo de caos sistêmico. Nisso aparece uma chance histórica, que é, nesse caos sistêmico, que é a debilitação daquilo que se convencionou chamar hora de mundo multipolar, ou tanto faz, ou a simbiose sino-americana. Acontece uma reconfiguração do poder em que cristalizações sociais, formas sociais e esdrúxulos aparecem. Ora, na América Latina, depois dessas hegemonias históricas que nós conhecemos, que deu ensejo a várias estratégias da esquerda, primeiro a estratégia desenvolvimentista nacional, depois a estratégia insurrecional, e agora uma terceira estratégia, ela fez com que aparecesse algo absolutamente esdrúxulo e que, do meu ponto de vista, é plenamente satisfeito e descrito por essa fraseologia do país emergente, do BRIC, da nova configuração do Brasil, que evidentemente rompe com paradigmas nas quais nós estávamos habituados no passado e que não é apenas ufanismo. É claro que tem uma moldura ufanista óbvia, tem um miolo, não é apenas ufanismo, é quase que uma descrição de algo que está acontecendo. Isto significa o seguinte: na América Latina, com esse relativo afrouxamento, porque se enfraqueceu mundialmente o poder americano em todos os sentidos, aconteceu algo que ninguém poderia imaginar, ninguém esperava, que é uma hegemonia brasileira. Veja só, se tivesse alguém aqui, algum diplomata que estivesse aqui, concordaria com tudo. Pela primeira vez exportamos políticas sociais. Nós temos, justamente, multinacionais brasileiras atuando. Isso era um projeto de quem? Dos que venceram em 64. Os que venceram em 64 projetaram alguma coisa que está acontecendo agora. Brasil potência. Existe um livro que eu gosto muito desse uruguai chamado Raul Zibek, chamado Brasil Potência, em que ele aborda essas possibilidades. Abriu-se um cenário inesperado. Pela primeira vez nós temos, num espaço
geoeconômico e político importante como a América Latina, que foi ainda mais importante com a explosão das commodities como recursos estratégicos mundiais, nós temos um tipo de hegemonia. Hegemonia não significa dominação estrito sensu. Hegemonia significa o seguinte: o poder hegemônico é aquele que alega com alguma verossimilhança que o exercício do seu poder traz um benefício razoável para os dominados, porque não existe dominação sem consentimento dos dominados, é impossível. Bom, ora, existe um consenso na América Latina que a hegemonia brasileira é benigna. E não só é benigna, como ela, através dos seus bancos públicos, das suas multinacionais, financiam também governos anti-imperialistas progressistas. Isso chama-se hegemonia, contra os Estados, até divergindo dos Estados Unidos quando for necessário. Isso não tem nada de anticapitalista. Esse que é o problema que nós temos que, quando nós falamos a partir do campo popular, nós estamos diante de uma situação absolutamente anômala. Nada mais passaria pela cabeça de alguém de esquerda, na minha idade, que se poderia descrever um quadro como esse, com uma moldura ainda muito mais especial, que o nosso querido amigo Chico de Oliveira chamou uma certa vez de hegemonias avessas. Hegemonias avessas, não nos exatos termos em que ele a descreveu, mas ela pode ser adaptada ao seguinte: esta hegemonia benigna, regional, brasileira aqui, cujo PIB, comparado com os outros, agora está financiando todo mundo. E financiar significa o seguinte: pura e simplesmente, no velho imperialismo, é extrair umas valias de outros territórios econômicos e acumular. Se ela vai para outros centros, é outra questão. Aí você faz parte do Pacto pós-64, vitorioso ainda. Bom, significa que esta hegemonia, e portanto hegemonia regional, ela configura um sistema social, político, um sistema produtivo também muito original, que conferiu ao Brasil essa posição singular que nós estamos desfrutando agora, que é uma coisa, esse lusco-fusco, onde ninguém consegue se situar. Acontece que esse polo de poder que se configura com esta hegemonia regional, incluiu na sua engrenagem, dando poder social a uma classe chamada classe trabalhadora. A classe trabalhadora brasileira participa dos lucros da extração de mais-valia desta hegemonia que se dá e no Brasil, e fora do Brasil, na América Latina, na África e assim por diante. Ela é parte disso. Quando o Chico de Oliveira disse isso uma vez, todo mundo achava que ele estava louco, ele disse o seguinte, lá no reuniões do Nedvig, o André ainda não estava lá: meus caros, vocês têm que botar na cabeça de vocês que a classe operária brasileira é classe dominante hoje. E isso não é socialismo, isso é outra coisa. Bom, essa outra coisa alguém já disse. Quando você subsidia fortemente com fundos públicos e apoio de nomenclatura sindical essa expansão do capitalismo dentro e fora, analogias à parte, analogias históricas à parte, chama-se fascismo. Foi o que aconteceu na Itália. O movimento fascista mussoliniano veio da esquerda. Era uma configuração como essa. De modo que nós estamos no... Quem está se debatendo no campo popular e tem uma perspectiva anticapitalista está no pior dos mundos possíveis, porque tem contra si a classe trabalhadora, que não esteve presente em junho, está presente em outras circunstâncias, fazendo o quê? Pressão, obviamente, nos seus interesses, é óbvio. Por quê? Porque aconteceu essa coisa nova, essa reconfiguração possibilitada pela grande derrota que ficou lá atrás, deu à classe trabalhadora brasileira, aí nós só temos que começar mais adiante a fazer nuances se eu conseguir chegar até lá, deu à classe trabalhadora brasileira alguma coisa que já foi prometida no fim dos anos 60 e dos anos 80 pelo seu líder máximo, que nunca enganou ninguém. Nós é que íamos nos enganar. Ele nunca enganou ninguém. Ele sempre disse isso. Eu quero que a classe trabalhadora brasileira tenha o poder político que lhe é devido por motivo do poder social que ela já está adquirindo. Poder social e econômico e o poder de veto nas guerras da ABC. Estava lá. Portanto, simplesmente ele cumpriu a promessa e muito além do recado, ele consagrou o poder social da classe trabalhadora no Brasil. Tanto é que qualquer governo puro sangue neoliberal é uma ficção, é um espectro, é um fantasma para cerrar forças em torno daquela candidatura, daquele programa de macroeconomia, assim por diante. Isso é impossível. Já
já foi demonstrado, é impossível se governar contra eles, contra as grandes centrais, contra os grandes movimentos sociais. É impossível governar contra eles e jamais ocorrerá esta loucura a nenhum governante que seja eleito o ano que vem. Jamais. Ninguém fará isso. Ninguém vai mexer na galinha dos ovos de ouro. Bom, de modo que o que nós temos é uma engrenagem fabulosa, que depende de uma derrota histórica que todo mundo entende como uma vitória parcial que deve ser empurrada mais adiante o quê? Atarrachar, apertar ainda o parafuso mais embaixo, que é onde todo mundo está ralando. Bom, quem é esse todo mundo que está ralando lá embaixo? Esse é o grande enigma que todo mundo tenta decifrar, há sociólogos, economistas, pesquisando a respeito de quem é essa nova classe, essa ralé brasileira que está lá, que está trabalhando e que ganha, que está empregado e que ganha de 1 a 2, 1,5, 2 salários mínimos no máximo. O que é isso? Pleno emprego. É claro que isso confere um poder social e político inimaginável. Mas cada vez que esse poder é reforçado, ele, por sua vez, reforça esse poder desse polo dominante em que você tem essa convergência de forças. Claro, luta de classes é doidada. Só que é uma luta de classes que não cria mais nenhuma instituição, portanto é uma guerra civil, entre aspas, de todos contra todos. Absolutamente todos contra todos. Portanto, não tem um bloco X, um bloco Y que está dominando, não empurra para lugar nenhum. E nesse movimento browniano de todos contra todos, esse bolo vai crescendo e se espalhando, se esparramando pela selva amazônica, do Peru, do Equador, da Bolívia, financiando. Bom, isso é novo, isso faz com que pessoas mais desavisadas da minha geração falem, mas o nosso sonho se realizou, o subdesenvolvimento foi superado, o Brasil já é um país de economia madura, industrializada, nós chegaremos à terceira revolução industrial com o tempo, com capacitação, com produtividade e assim por diante. Mas, e com isso eu encerro, completando esse quadro, nós temos políticas públicas e sociais eficientíssimas de governo de populações vulnerabilizadas e fragilizadas. Tanto é que elas são exportadas e premiadas como best practice. É incrível que você reúne 8 grandes empreiteiras, faz um programa anticíclico para recapitalizar a construção civil no Brasil, chamado Minha Casa Minha Vida, e isso é uma tremenda reviravolta social e popular, não gosto dessa palavra, mas vamos falar em inglês, empowerment, que empodera ainda mais essas classes populares que estão dentro da máquina. As que estão fora estão raladas, e elas serão selecionadas e eliminadas, selecionando por esses famosos programas sociais. Quem põe alguém dentro do cadastro, outros fora do cadastro. Estão fora do cadastro, aí existe uma coisa chamada polícia. Polícia militarizada, que é para passar por cima, ou encarcerar, ou arrebentar. Porque existe uma coisa chamada um binômio que veio da derrota de 64, chamado desenvolvimento e segurança. É o que nós temos hoje. Bom.